Essa questão do Lira ontem ter colocado o dedinho para cima e falado mais grosso com Lula, falando: Lula, o orçamento, a emenda, não é sua, também é dos brasileiros, como se os brasileiros fossem ver a cor desse dinheiro. Mas ele falou que o Lula prometeu liberar verba de emenda, o Lula não está liberando e ainda por cima pediu paciência para que o povo destinasse parte da emenda para o PAC, que é o Programa de Aceleração da Corrupção, o Programa de Aceleração do Crescimento, que já teve um que não acabou, aí fizeram o 2 que também não acabou, e vão fazer o 3, vocês sabem para quê. Aí o Lira falou: não, cadê o dinheirinho que você prometeu liberar, porque esse dinheiro é nosso. Só esse ato do Lira me fez pensar uma coisa hoje no trajeto da minha casa até o estúdio. O Lira, quando da aprovação pela Câmara do projeto da reforma tributária, o Lira ele não deixou que os parlamentares tivessem tempo para analisar o projeto que chegou em cima da hora da votação. Ele falou: vamos aprovar sem ler, que eu preciso ir para o Wesley Safadão, no Cruzeiro do Safadão, que termina na Ilha do Safadão. Vamos, porque eu quero curtir a vida adoidado de férias. E aí veio o projeto da reforma tributária, ele obrigou todo mundo a aprovar. E assim foi feito. Lembrando que esse projeto de reforma tributária, pleiteada pelo governo Lula, é um projeto que ele é inconstitucional na essência. Por quê? Porque a Constituição diz que o Brasil é uma federação. Em sendo uma federação, devem gozar de certa autonomia, não só os estados da federação, mas também os municípios. Porque a Constituição brasileira diz que o Brasil é uma república federativa formada a partir da união da federação, né, do governo federal, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Os Estados Unidos, que tem uma federação verdadeira, é uma federação de estados. São os Estados Unidos, então quem tem autonomia é os estados. Não tem essa autonomia municipal. Mas lá funciona uma federação verdadeira, porque cada estado tem as suas leis criminais, as suas leis civis, as suas leis comerciais, as suas leis tributárias, as suas leis de trânsito, mas cada estado tem o seu próprio poder judiciário, que é dividido em tribunais locais e cortes de revisão, que são as cortes supremas dos estados. De maneira que o que é julgado dentro da justiça de cada estado não sobe até o Supremo americano. E o governo federal, então, nos Estados Unidos, ele serve para quê? Ele serve para regulamentar conflitos comerciais entre os estados, para representar os Estados Unidos no plano internacional, serve para dispor na sua legislação criminal aquilo que o país entende que deve ser crime no país inteiro, mas não tira dos estados a competência de legislar o que é crime em cada estado. De maneira que a Justiça Federal nos Estados Unidos, ela conta com cortes federais dentro de cada estado e tribunais de revisão como uma segunda instância em cada estado. E raramente as decisões dessas cortes de revisão federal em cada estado sobe até o Supremo americano. Então veja que existe, de fato, uma federação. Cada estado tem autonomia financeira, legislativa e judiciária. Mas e também a Justiça Federal, ela serve como corte competente para casos. Por exemplo, um cidadão do estado de Nova York se mete numa confusão com um cidadão do estado da Califórnia, mas a confusão acontece na Flórida. Quem é competente para julgar? Um tribunal federal e não
Tribunal de Estados. Pois bem, no Brasil, a gente tem um Código Civil que é nacional, um Código Penal que é nacional, um Código de Processo Civil que é nacional, de Processo Penal que é nacional, o Código de Trânsito nacional, o Código Tributário que é nacional. A gente tem as justiças dos estados que todas as decisões que elas dão vão acabar revistas em Brasília, ou no STJ, ou no STF, ou nos dois. Então aqui a gente já não tem autonomia legislativa, já não tem autonomia jurisdicional e ainda por cima a nossa Constituição dá autonomia ao município, coitado do município. O que sobra de resquício federativo no Brasil é a competência que a Constituição dá aos estados e aos municípios acerca de determinados impostos, que é o caso do imposto sobre serviço, que é um imposto municipal, dentre outros, e o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o imposto estadual, dentre outros. Ora, se a Constituição confere aos estados e municípios a competência para legislar sobre esses dois impostos, uma vez que a nossa federação ela é tão frágil a ponto de o único elemento de autonomia que estados e municípios têm em relação à União é uma autonomia financeira decorrente daquilo que ela regulamenta em matéria no estado de ICMS e no município de ISS, quando vem uma reforma que tira uma competência tributária do município e outra do estado, é como se viesse uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, querendo tirar um direito fundamental do indivíduo. Não pode porque é cláusula pétrea. Da mesma maneira, você não pode tirar uma competência que faz caracterizar a Federação Brasileira, uma competência de tributar do Estado e do município, que é pétreo. Logo, esta reforma tributária ela já é inconstitucional por isso. Mas vamos imaginar que não fosse inconstitucional, que é o que os nossos congressistas estão imaginando. O que esta reforma, que o Lira fez todo mundo aprovar sem ler, propõe? Ela propõe que se crie um fundo nacional para receber o imposto que vai entrar em substituição do ICMS estadual e do ISS municipal, que vai ser unificado e vai para um cofre em Brasília. É aí que eu queria chegar. Se o Lira está nervoso, porque a União não libera um dinheiro que, diz o Lira, é do parlamento, e ele está vendo, não dá para confiar na União, não dá para confiar no Executivo, porque eles pegam um dinheiro que é nosso e não devolvem, e não repassam. Como é então que o Lira teve a pachorra, a ousadia, a cara de pau de fazer todos os deputados votarem sem ler um projeto de reforma tributária que tira um dinheiro que ia direto para o cofre do Estado, que tira um dinheiro que ia direto para o cofre do município, para ir para um cofre da União, para depois Estado e município terem que ficar igual o Lira falando: ei, você aí, me dá o meu dinheiro.